Janeiro de 2025 trouxe uma leva de animes que estão dando o que falar. Prepare-se para conhecer 6 títulos que prometem aprender sua atenção do início ao fim. E fique ligado, o último dessa lista com certeza vai te surpreender. Fala galera, bem-vindo ao canal Johnnyflix, eu sou o Johnny e esse é um pouco do meu e do seu canal. Seja muito bem-vindo e aqui eu vou passar para você a lista dos 6 animes que você tem que assistir na temporada de janeiro de 2025. Começando com o anime The Daily Life of Middle Aged. Esse anime conta a história onde conhecemos Kenichi, um solteirão de 40 anos que é transportado para o mundo de fantasia, onde ele descobre ter acesso a uma loja. Eu sei, isso é um pouco clichê, mas lá ele utiliza essa habilidade para estabelecer um negócio de sucesso, enquanto ele interage com diversas personagens femininas. Um ponto interessante é que ele já é um cara um pouco mais velho, nós não vemos muito animes com pessoas dessa idade, não é mesmo? Apesar que o anime gerou um debate devido à presença de uma personagem adolescente que é próxima a Kenichi. E aí, o que você acha dessa dinâmica? O que você espera sobre isso? Eu achei bem complicado. Nesse anime, o personagem principal, apesar dele ser um pouco mais velho, ele só quer ter uma vida tranquila. E isso a gente pode se identificar, vibes Kazuma, não é mesmo? Então, nessa história, você vê que ele vai ser lançado numa floresta super perigosa e em vez dele querer virar um aventureiro, um caçador, ele só quer ter uma vida normal e criar sua lojinha. O anime tem um visual leve, bonitinho, então ele com certeza deve ter passado despercebido pela lista de muitos. Se você quer ver um anime onde o protagonista não perdoa ninguém, ele já é o cara mais velho, né? Então vocês podem imaginar o que eu tô falando. No primeiro episódio ele já passa o sarrafo em todo mundo. E ainda é um personagem carismático e que vai ter uma série de waifus junto com ele. Esse anime é pra você. Pode deixar que eu vou deixar na tela o nome pra você estar assistindo aqui, tá bom? Próximo anime, anime de número 2. Heijou Tensei Oji-san. Oji-san é o anime do cara que é um pouco mais velho, o outro cara mais velho. Nesse caso ele tem 52 anos. É a história de Kensou Barou. Ele é um servidor público e ele sofre um acidente num ato heróico e reencarna como Grace Alverne, a filha de um duque em um mundo de fantasia. E aí você imagina, ele é a vilã dessa história. A trama mistura comédia e situações inusitadas e ainda conta com a direção de Tetsuya Kazeuchi, que é a diretora de Lyrics Recoil. É a mesmo anime de ação Slice of Life, daquelas meninas que são espiãs. Eu não sei se vocês viram, um anime muito bom, Lyrics Recoil. Eu vou deixar o nome também na tela. Cara, é um anime onde um cara de mais de 50 anos, ele vai salvar uma criança e o Truck-san, o caminhão do Isekai, e acaba atropelando ele. Então já é inusitado, não é mesmo? Só que em vez dele reencarnar no mundo como um super-herói, alguém com poderes, ou então alguém que começou novamente novo, alguém que reiniciou como criança, não. Dessa vez ele reencarna como a vilã de uma história, só que ele é um cara de 52 anos. Isso torna toda essa dinâmica entre eles muito legal. Isso faz com que você tenha uma quebra de expectativa na história, sabe? É uma história interessante, engraçada e que você vai gostar. Acredite, apesar de ser algo meio estranho, talvez uma parada meio BL ou yaoi, não tem nada disso. Ele vai viver essa vida como vilã e ele vai tentar levar ela ao máximo. Só que as situações que ele se encontra sendo um cara de 50 anos no corpo de uma garota é engraçado. E ele ainda tem todo esse paradigma, a questão dele lembrar da sua antiga família, da sua mente ser a mente de um homem de 50 anos. Então tem toda essa questão de dificuldade de se adaptar. Podem assistir, o anime é engraçado e com certeza vai tirar boas gargalhadas. Eu fui sem esperar nada e recebi algo muito bom, diferente de alguns animes dessa temporada que não atraíram tanta atenção. Vamos seguir pro próximo anime. Anime de número 3. Konokai Shinitsukai, ou I Have a Crush at Work. Cara, aqui nós vamos ver a história de Yui Mitsuya e Masugo Tateishi, que são 2 colegas de trabalho que iniciam um relacionamento amoroso secreto, já que a empresa proíbe romance entre funcionários. Um detalhe interessante é que o anime aborda os desafios de equilibrar a vida profissional e pessoal, refletindo situações comuns em ambientes de trabalho, assim como uma pessoa normal vive, coisa que nós estamos mais acostumados, sabe?
Então é uma relação engraçada e bonita dos dois. Se você cansou de ver animes shounen ou então até animes mais simples, animes com histórias de adolescentes namorando, esse anime é pra você. Aqui nós temos um casal maduro, já um pouco mais velho, são um casal bonito, eles têm uma relação bonitinha, fofinha, sabe? E o melhor, eles acabam avançando naquela questão que nós sabemos, eles têm um relacionamento progressivo, não é aquela história que você acompanha 12 episódios para no final o protagonista dar um beijo e quando dá e a gente esperar mais 2 anos para a próxima temporada. Não, aqui eles avançam e avançam bem, se é que você me entende. Eles já são mais velhos, são na casa dos 27 a 29 anos, então eles já são adultos, jovens adultos. E toda essa relação dos dois bonitinha, tem uma cena dos dois no elevador que ele entra e as meninas ficam brincando com ele, falando que ele é simpático, ele é legal. E ele fala, eu sou legal por causa da minha namorada, eu gosto muito dela. E ela ficando toda corada. Cara, é um anime bonito, legal pra quem quer um romance com um pouco de comédia. É um anime muito legal, recomendo altamente pra vocês. E se você está curtindo essa lista e quer ficar por dentro dos próximos lançamentos de animes e séries ou filmes, já deixa seu like. Aproveita, se não se inscreveu, se inscreve aqui no canal. Não vai perder nenhuma novidade desse mundo que eu vou trazer pra vocês. Já se inscreveu? Tô esperando, hein? Muito obrigado. Anime número 4. Sakamoto Days. Esse é bem simples, é um nome mais fácil de entender. Aqui nós vemos um dos mais famosos da lista, onde temos Taro Sakamoto, um assassino lendário aposentado. Agora ele leva uma vida pacata como dono de uma loja de conveniência. No entanto, seu passado o alcança, trazendo novamente ação e comédia. O motivo para assistir é uma adaptação do mangá de sucesso, tendo ótimas cenas de ação e assim como empolgantes de um humor mais afiado, um humor mais leve. Esse anime é conhecido como John Wick dos animes. Aqui nós vemos um personagem altamente casca-grossa. O anime começou muito bem, ele foi apresentado na Netflix e ele teve um pico altíssimo e nas outras semanas ele decaiu um pouco, mas muito é devido ao hype, porque a Netflix, nós sabemos, é uma plataforma muito comum por filmes e séries, não tão conhecida por seus animes. Apesar de ter obras bem aclamadas, como o próprio Devil May Cry que lançou recentemente, que é meio ruim, tá? Já devo dizer, se você não assistiu, não recomendo muito. Eu vou lançar um vídeo no canal aqui sobre Devil May Cry, mas tem o Castlevania e alguns outros animes, como o próprio Arcane, que fez bastante sucesso. Já por esse lado, Sakamoto, eles não souberam trazer a série tão bem elaborada, sabe? Talvez tenha algumas coisas no mangá dele que é um pouco elevado, um pouco melhor. Todavia é um anime interessante, divertido e que provavelmente vai ter continuação. Então, se você quer um anime divertido, de ação, com um pouquinho de romance e comédia, assiste Sakamoto que você não vai se arrepender. Vamos pro próximo anime, anime de número 5. Solo Leveling. Bom, Solo Leveling é a continuação da história de Sung Ji-woo, o caçador que se tornou o mais poderoso. E isso após eventos que nem ele mesmo sabe até aqui na história. A nova temporada explora desafios ainda maiores e inimigos formidáveis. O anime conta com uma batalha épica e uma história até que interessante. Apesar de você não ter um desenvolvimento tão grande para o Sung Ji-woo, nós vemos que a história ela evolui como um todo. Eu fiz análise dos episódios aqui no canal, então você pode encontrar, vou deixar um card passando aqui em cima, mostrando uma análise de episódio em episódio que nós cobrimos no canal, incluindo o episódio final, que é um baita episódio, cara, emocionante, chamativo. Se você não assistiu a primeira temporada ou a segunda de Solo Leveling, tá aí o convite para ver. Solo Leveling tá na Crunchyroll, vocês podem assistir por lá, ou por sites que tem alternativas. Eu recomendo muito. Solo Leveling é um anime muito bom. Pra quem curte mais ação, porradaria, ele não é tão bom no conceito história e enredo. Eu recomendaria um que tá saindo nessa temporada pra esse sentido, apesar da animação estar triste, cruel. A animação tá triste, que é o anime de The Beginning After End. Cara, é um dos melhores manhwas que eu já li na minha vida. Ele é muito melhor do que Solo Leveling. Muito. Solo Leveling é bom, ele é muito bom. Solo Leveling você tem a evolução e o desenvolvimento de um personagem e basicamente ele ficando mais forte, enfrenta um desafio, fica mais forte e acaba. Sabe? Já no The Beginning After End não. Tem todo um desenvolvimento da história, da cultura, da sociedade, a questão dos inimigos. Os inimigos escalam às vezes até mais do que o protagonista. Cara, é uma história muito boa. Recomendo vocês verem pelo menos o manhwa. O anime tá bem difícil de se ver. Anime de número 6. Salaryman Ga Isekai.
Cara, esse anime, ele é muito bom. Nele, nós vemos a história de um trabalhador comum, que era até judiado de certa forma ou desprezado por seus antigos patrões. E após falecer aos 40 anos, Takeshi é reencarnado em um mundo de fantasia onde ele é designado para comandar os 4 generais do Rei Demônio. Agora ele deve equilibrar sua nova posição com as complexidades de ser um trabalhador assalariado nesse novo mundo, ou pelo menos um CLT premium, por assim dizer. O anime oferece uma abordagem única ao gênero Isekai, combinando tanto elementos de fantasia com a rotina corporativa que nós vemos em situações assim. E o que é interessante nesse anime? Cara, imagina, você é um trabalhador, você se ferra a sua vida inteira para tentar prestar bom serviço, seus chefes não dão valor para o seu trabalho, só que você é ótimo na parte de gerenciamento, de cuidados, de gestão, e então você é simplesmente summonado num outro mundo, e então você já chega lá com o corpo. Isso é um ponto interessante, é um Isekai onde ele vai com o próprio corpo. Isso apesar de alguns ser comum, por exemplo, Konosuba nós vemos isso, alguns Isekais ele reencarna no seu próprio corpo e alguns ele entra num corpo que tem naquele mundo. Nesse caso ele já está no seu próprio corpo, é um cara mais velho, então nós já temos um seinen quase praticamente. Apesar que o seinen tem algumas características únicas, eu diria, como por exemplo Psycho Pass ou animes mais psicológicos, o seinen tem sempre uma questão mais mental também, não só de ser personagens mais velhos. Mas nessa história você vai ter uma história tanto um pouco mais leve, um pouco mais de comédia, ao mesmo tempo que é uma história mais séria, sabe? Você vê um cara que ele foi chamado para comandar o inferno, ou pelo menos os reis demônio que estão naquele local, os generais dele, sendo que ele não tem experiência nenhuma com isso, ele é um humano comum, e detalhe, ele não tem superpoderes. Isso aqui é um outro clichê que quebra, tá? Ele não vai lá e é super poderoso, eu sou o rei do mundo, não. Ele é um cara comum que simplesmente foi para aquele mundo para ser um gestor. É o anime do gestor. E por ele ser um cara mais velho é bacana. E a personagem coadjuvante principal, a heroína, podemos chamar assim, ela acaba ficando gamada nele. Isso é legal. Então desenvolve um pouco de romance, sabe? Isso é muito bacana. E ele vai mostrar que ter poder não é tudo. Porque o Rei Demônio, ele tem um vasto império, ele tem um domínio muito grande, ele é extremamente poderoso, só que o império dele tá ruindo de dentro para fora, devido a essa questão política que ele não soube lidar, sabe? E aí entra aquela questão. Você gostou disso? Se você curtiu as recomendações, não saia ainda do canal. Aqui do lado vai aparecer para você um videozinho mostrando quais são os melhores animes de 2024. 5 animes que você não pode perder. E vou te falar, vai explodir sua cabeça. Você vai gostar muito de ver. E de bônus, para quem ficou até aqui, se deixa escrito aqui, fiquei até o fim. Ou estive no fim. Eu vou gostar de saber. Para quem ficou, tem um anime extra que eu recomendo, Grisaia. Ele saiu nessa temporada, inclusive se você não assistiu, eu recomendo que veja os Grisaias antigos. Cara, é muito bom. Pesado, sério, é um anime que tem questões psicológicas sérias, dá alguns gatilhos. Se você tiver fraqueza a isso, não assista. Mas é um anime que eu altamente recomendo. Protagonista OP, super forte, heroínas legais, vale a pena. Pra quem ficou até aqui, agradeço muito. Muito obrigado, galera. Fiquem com Deus. Um beijão e até a próxima. Fui!